Palavra. Hoje o Senhor tem uma palavra incrível para nós e faz parte da mensagem que eu carrego pelo Brasil. O que é o verdadeiro avivamento? Vocês sabem que o Senhor me despertou, Ele colocou uma nação no meu coração e me trouxe aqui para o Brasil, para eu poder ensinar e pregar sobre um avivamento. Mas a realidade é que eu nem sabia o que era, mas nessa noite o Espírito Santo vai me conduzir para poder ensinar o que realmente é o verdadeiro avivamento. Então, se vocês me veem olhando aqui atrás, é porque os jovens estão aí e eu estou muito feliz com a companhia dos nossos jovens. Então, bora fechar seus olhos para que nós possamos orar e começar essa noite. Pai, muito obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pelo privilégio que é estar aqui nesse lugar com os jovens que Você tem me permitido cuidar. As vidas de quais você tem me permitido ministrar sobre eles, Pai. Eu peço que nessa noite, cada um, os que estão aqui presentes e os que estão online, Pai, possam ser tocados por essa mensagem e que algo possa nascer neles, Pai. Alguns nessa noite vão viver o verdadeiro avivamento, enquanto outros vão entender que já está na hora de eles levarem esse avivamento para outras vidas. Mas todos nós aqui iremos aprender nessa noite. Pai, muito obrigado. Te entregamos essa noite em Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Estão dando aqui oi pra vocês. Estão dando aqui Carol e Caleb com coração. Romana Medeiros. Vocês conhecem? Sim. Mas que lindo, que lindo. E bem, eu vou começar com uma pergunta. O que é avivamento? E avivamento é uma das coisas que mais desejamos. Mais no Brasil você ouve todo mundo falando sobre esse avivamento que desejamos e que queremos viver, mas também uma das coisas que é mais confundidas. Uma das coisas que o Brasil e os jovens e a nossa geração menos entende. Porque o avivamento, quando você não entende o que é, você não realmente consegue vivê-lo. E aquele que entende o que é avivamento pode ser avivado e pode ser avivado nessa noite. Então, jovens, eu quero que vocês abram em Tiago 4, 2 a 10 para que nós possamos ler juntos. Eu já tenho aberto aqui, então eu vou começar lendo e diz assim a palavra do Senhor. Vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Glória a Deus. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quem estava no podcast outro dia sabe que Esther estava ensinando um pouquinho sobre isso. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nossa, esse texto é tão profundo e tem tanta riqueza dentro dele, e quando você começa de fato a aprofundar nisso que está escrito aqui, você vai entender exatamente o que é avivamento. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite, jovens, é que o avivamento não é o que você acha que é. A Bíblia nos ensina que não recebemos justamente porque não sabemos pedir. E quando pedimos por motivos errados. E Brasil tanta anseia avivamento, mas nem sabe o que é o avivamento.
E muitos acham que avivamento é o derramamento do Espírito Santo. E eu sempre falo isso, acho que vocês jovens eu tenho falado bastante. Quando eu vou pregar nas igrejas eu falo sobre isso e eu já tenho feito alguns vídeos sobre isso na internet. Porque muitos estão procurando um avivamento que eles imaginam que é avivamento. Mas de fato, avivamento e o derramar do Espírito Santo são duas coisas completamente diferentes. Quando o Brasil clama por avivamento, quando eles começam a orar e pedir um avivamento, eles imaginam sinais e maravilhas. Eles imaginam, não sei se aqui é bem famoso isso, mas nos Estados Unidos tem tipo ouro que cai do céu em pó e que eles acham joias no chão e enfim, pessoas sendo curadas, muitas línguas, pessoas pulando e gritando e talvez coisas que nós temos visto no passado, mas como eu tô dizendo pra vocês, isso, amém, é uma consequência de uma vida avivada, mas não é o avivamento. E a Escritura diz que vocês não recebem porque não sabem pedir. Então vocês estão pedindo algo para Deus e não estão recebendo. Brasil, essa palavra é para você. Vocês estão pedindo algo para Deus e não recebem porque não sabem pedir. E quando você pede com motivos errados. Vocês acham que por causa desses sinais, dessas maravilhas, desse mover, que as pessoas do mundo vão olhar para dentro e dizer: uau, olha tudo isso, vamos entregar nossas vidas para Cristo. Vocês acham que avivamento vai trazer salvação para toda uma nação, mas não é o que avivamento é. Sinais e maravilhas não salvam pessoas de uma eternidade de morte. Vou repetir, não são sinais e maravilhas que vão resgatar pessoas do destino que eles têm antes de conhecer a Cristo, o destino que eles têm, que é o inferno. E você pode ver isso olhando para o próprio ministério de Cristo. Quantos sinais, quantas maravilhas, e mesmo assim todos o abandonaram. Quantas pessoas foram tocadas pelas próprias mãos de Jesus e perderam a sua oportunidade de passar uma eternidade com Ele. Inclusive, Jesus fala sobre sinais e maravilhas e Ele nos ensina que nos tempos finais falsos profetas produzirão sinais e maravilhas e enganarão muitos. E olha que Jesus fala em Mateus 7, 19 a 23. Vocês sabem o que está em Mateus 7, 19 a 23? É porque eu falo isso todo culto. Gente, se você fala outra vez esse verso, com certeza, gente, porque esse verso aqui é um dos versos que é mais pulado na Bíblia, justamente por quão difícil é entender. Como assim? E o que diz? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí nós vemos, jovem, você que está assistindo, vocês que estão aqui, o avivamento que muitos imaginam é um avivamento de quê? Pessoas profetizando, pessoas libertando, expulsando demônios de outras pessoas e milagres. E Jesus está falando para nós que muitos viverão esse avivamento que vocês acham que é um verdadeiro avivamento e mesmo assim não serão reconhecidos pelo Senhor. Ou seja, muitos dirão: não vivemos um avivamento em teu nome? E ele dirá claramente: afastam-se de mim, pois eu não os conheço. Porque o Brasil está cheio de homens e mulheres com dons, mas sem fruto. E Deus não procura dons,
nós sabemos que ele procura frutos. Os falsos profetas produzirão muitos sinais e muitas maravilhas e enganarão muitos. Os próprios magos de Faraó, falei certo dessa vez, Esther? Ela sempre ri de mim quando eu falo Faraó, ok? Os próprios magos de Faraó conseguiram replicar os sinais e maravilhas que Moisés e Arão estavam fazendo. Eles conseguiram fazer tudo igual. Por isso chegou ao ponto que Deus fez o que os magos não fariam, que foi matar o primogênito de todas as famílias de Egito. Mas o que eu estou querendo te mostrar é que sinais e maravilhas acompanharão, sim, os que têm fé. A Bíblia diz isso, que nós cristãos, nós sabemos que o Senhor derramará sobre nós um poder sobrenatural, iremos pelas nações e produziremos sinais e maravilhas. Mas nós também sabemos que Deus tem permitido, sim, Satanás e os demônios ter certo poder e autoridade nessa terra, mas eles querem copiar e torcer tudo que Deus faz e enganar a muitos. E a Bíblia nos fala sobre um feiticeiro em Atos 8. E o nome dele era Simão. E a Bíblia diz que ele impressionava o povo, ou seja, todos ficavam impressionados com o poder que ele carregava, tanto que chamavam ele de grande poder. E a Bíblia diz que eles o seguiam, pois ele tinha iludido eles com a sua mágica. Mas aí Felipe chega nessa cidade e diz que ele pregou para todos e todos ouviram a mensagem do evangelho, se arrependeram e se entregaram à igreja, a Cristo. E aí acontece algo. Aí é onde chamam Pedro e João para vir para a cidade, e foi quando os apóstolos chegaram que todos receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu esse poder para batizar as pessoas no Espírito Santo, ou seja, para muitos parece que um avivamento, né? É o que muitos querem, aquele derramar do Espírito Santo. E é o que nós desejamos. E Simão desejou isso. Simão desejou poder tocar nas pessoas e eles serem batizadas no Espírito Santo. E quando ele viu isso, ele o quis também. O que ele queria? Ele queria batizar pessoas no Espírito Santo. Ele queria o poder de trazer avivamento. Mas quando ele pediu, ele quis comprar esse dom. E aí foi onde Pedro disse para ele, olha as palavras de Pedro em Atos 8, versos 20 a 21. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Uma pessoa que queria sim o poder de avivamento, o poder para tocar em pessoas e que eles sejam cheias do Espírito Santo. Isso não é algo bom, gente? Não é bom eu desejar que você seja cheio do Espírito Santo, mas mesmo eu tendo esse desejo, meu coração pode aparecer não reto perante os olhos de Deus. Porque o que a Bíblia diz que estávamos lendo em Tiago? Que vocês não recebem porque quando pedem por motivos errados. Ou seja, tem muitos pastores, tem muitas igrejas que querem um avivamento na igreja deles. Eles querem um avivamento na cidade deles, eles querem estar na frente, eles querem a glória que vem com o grande avivamento. E aí onde Pedro diz para ele, porque seu coração não é reto diante de Deus. Um homem que aparentemente desejava avivamento, que queria batizar pessoas no Espírito Santo, foi repreendido pelo Senhor. E Pedro diz para ele, arrependa-se. Muitos precisam ouvir isso nessa noite. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aqui nós vemos 3 coisas. Primeiro, esse Simão que queria avivamento, que queria viver esses sinais e maravilhas. Primeiro, o coração dele não era reto. Ele tinha motivos errados. Ah, mas Davi, eu não estou querendo
comprar o dom do Senhor. Sim, mas muitos de vocês querem exploitar, você diz? Querem usar e tomar vantagem do que acontece quando você carrega dons de parte do Senhor. É uma palavra em inglês, chama exploit. É quando algo tem um propósito e você usa e você extrai algo que não era para ser extraído disso. Ou seja, ganho próprio, cobiça. E muitos, examine seu coração, jovem, porque tem muitos jovens indo para as nações porque querem encher os seus Instagrams com a glória que vem de ser um missionário. Tem muitos jovens que querem ir para as praças e pregar o evangelho para as pessoas porque querem voltar para a sua igreja, querem voltar para seu grupo de jovens e querem ser exaltados como um homem de grande coragem, como um homem de grande fé. Tem muitas pessoas que querem pregar no altar e entregar mensagens lindas, talvez até palavras certas, mas seus corações estão cheios de mal intenções e carregam amargura e são presos ao pecado. Então eu digo para o Brasil, arrependam-se da sua maldade, pois muitos querem o avivamento porque querem ser reconhecidos. Muitos querem o avivamento porque querem poder. Muitos querem alguma dádiva por serem grandes mulheres e homens de Deus e procuram receber poder, mas ainda estão presos pelo pecado. Então arrependam-se. Será que você vê e reconhece isso na sua própria vida? Será que você vê e reconhece isso talvez na liderança de qual você está debaixo ou a igreja onde você está servindo? Olha, o poder que Felipe trouxe, que libertou e avivou esse povo, não foi sinais e maravilhas, nem o derramar do Espírito Santo. Isso veio depois. Foi a pregação do verdadeiro Evangelho. O Evangelho que transforma, que confronta, mas também transforma nossas vidas. Porque sinais e maravilhas não são avivamento. Avivamento é exato, e aqui o ponto 2. Avivamento é exatamente o que o nome implica. A palavra avivar, avivamento, significa revivar ou trazer de volta para a vida. Eu sempre dou esse exemplo das duas árvores. Você já ouviu um exemplo que eu dou das duas árvores? Você vai olhar para uma árvore que está podre, que os frutos estão totalmente podres, a árvore não está produzindo nada de bom, parece totalmente estar morta. Você olha para essa árvore e aí você se inclama e você diz, Senhor, aviva essa árvore, ou você tenta fazer algo para essa árvore voltar a ter vida. Você não olha para uma árvore que tem bons frutos, que está frutífera, que está crescendo, que está grande, que está verde, que está dando vida. Você não olha para essa árvore e pede para o Senhor avivá-la. E quando nós entendemos isso, entendemos que quando estamos pedindo avivamento, quando você de fato está pedindo avivamento, então você está reconhecendo a condição do seu coração, da sua vida. Jovem, se você precisa ser avivado, é porque você é uma árvore que não está produzindo bons frutos. É porque você está podre. É porque você está morrendo e você precisa reconhecer a sua condição. E sim, quando nós reconhecemos nossa condição, quando uma igreja, quando uma nação precisa ser avivada, isso nos revela qual é sua condição. Quando uma igreja precisa ser avivada, isso nos revela a sua condição. Quando uma pessoa precisa ser avivada, então isso nos revela a sua condição. Pois somente alguém que está morrendo precisa ser avivado. Mas, se você não se humilha e você não reconhece sua necessidade para ser avivado, você nunca viverá um avivamento. E é mais, você será como uma árvore que não produz bons frutos. E assim como João diz, e assim como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, você será cortado. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo.
O verdadeiro avivamento acontece quando reconhecemos nossa condição, quando nos humilhamos e dizemos de fato, eu preciso voltar a ter vida. Isso tem nada a ver com sinais e maravilhas. E vocês têm ouvido eu falar muito sobre meu testemunho pessoal. E quando eu vim para o Brasil, eu vim falando sobre a nação do avivamento. E eu fui de igreja em igreja pregando porque o meu nome começou a crescer. E os pastores me convidavam para a sua igreja. E eu ia e eu pregava sobre a nação do avivamento. E todo mundo gritava e pulava. E eu estava aí, eu sabia manipular as pessoas. Eu sabia como fazer eles ter as reações que eu queria. A verdade é que quando eu estava pregando sobre essas coisas, o meu coração estava completamente podre. A verdade é que eu queria a glória dos homens. Eu pregava e eu queria sim ouvir quando eu descesse os pastores dizerem para mim: uau, você de fato é homem de Deus. Você é chamado. Uau, você carrega algo diferente. Eu queria descer e que as pessoas falassem para mim: nossa, você canta muito bem. Nossa, você prega muito bem. Eu queria a atenção, eu queria a fama, eu queria o dinheiro, eu queria tudo menos o verdadeiro evangelho. Mas um dia eu estava no meu quarto e eu me atrevi a fazer uma oração sincera. Porque eu falava e orava: Deus, faz esse vídeo viralizar. Mas para tua glória, Deus. Deus, me envia para mais igrejas, mas Deus, para tua glória. Deus, faz minha canção estourar, mas Deus, é para tua glória. E um dia eu peguei vergonha na cara. E eu me humilhei diante do Senhor. E eu falei: Deus, sonda meu coração. Porque eu sabia no profundo do meu interior que eu estava escondendo as minhas verdadeiras intenções e os meus verdadeiros motivos. E quando Deus me mostrou a minha condição, me mostrou que eu estava no mesmo caminho que o próprio Satanás, que quis a glória de Deus. Quando Ele me mostrou minha condição, foi lá que eu clamei, foi lá que eu chorei, foi lá que eu me joguei no chão em lágrimas e eu pedi perdão. Eu me arrependi e eu disse: Senhor, abro mão de tudo, eu apago meu Instagram agora, eu tiro minha canção do Spotify, eu paro de ir para as viagens. Pai, se for preciso eu ficar mendigando nas ruas do Brasil, no lugar de estar ganhando fama e dinheiro, mas eu ainda ter a minha salvação, a minha vida nas tuas mãos, eu ainda ter você, ter nada, mas ter tudo. No lugar de ter tudo, mas ter nada. Deus, se for preciso, então eu abro mão de tudo agora. E nessa noite, no meu quarto, sozinho, eu vivi o verdadeiro avivamento. Pois isso é ser avivado. Quando você reconhece a condição do seu coração e você se humilha diante da presença do Senhor. E depois de ser avivado, depois de voltar à vida, você corre e você procura líderes e pessoas que irão te conduzir para andar e continuar no reto caminho. Como eu tenho ensinado em Gálatas 6, Paulo diz que se alguém é surpreendido no pecado, que os homens espirituais devem restaurá-lo e pastoreá-lo e cuidá-lo, e nós precisamos disso. E quando entendemos o que é o verdadeiro avivamento, então entendemos o que de fato precisamos. Eu não precisava sinais e maravilhas. Eu não precisava estar numa igreja onde todo mundo estava pulando, gritando, falando em línguas, onde pessoas estavam sendo curadas. O que eu precisava era me arrepender. O que o Brasil precisa, o que os jovens dessa nação precisam, é se arrepender e ser libertos do pecado. E Tiago 4 diz assim em verso 8:
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Eu era uma pessoa com a mente dividida. Purifiquem o coração. Entristecem-se, lamentem e chorem. Troquem o riso. Troquem as puladeiras. Como é rolar no manto. O gritar. As festas gritando, aviva-nos, 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 com riso. Avivamento, quando você precisa de avivamento, a Bíblia nos diz que você deveria se entristecer, lamentar e chorar. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e troquem o riso por lamento. Alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se e Ele os exaltará. Arrependam-se e Ele os avivará. Amém? Amém? O Brasil ainda não passou por um avivamento, porque ainda não entendeu a sua condição. Você não foi avivado ainda, porque você ainda não entendeu a sua condição. Muitos querem o derramar do Espírito Santo, mas Deus não irá derramar o seu Espírito sobre vasilhas que estão cheias de outros amores, sobre pessoas que têm outros amantes, sobre casas que já estão cheias e onde de fato o coração e a mente estão divididas. E o terceiro e último ponto, que eu vou parar de gravar e regravar aqui. Falei pra galera aqui que eu sou um one-man band, né? O terceiro ponto, é que avivamento não é algo que nós estamos esperando de Deus. Vocês entendem isso? Nós não estamos esperando o avivamento de Deus. Não é que Ele está demorando em avivar-nos. A realidade é que avivamento é algo que Deus espera de nós. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele não está demorando em cumprir um grande avivamento sobre o Brasil. Ele não está demorando. Oh, Esther. A cara que Esther tá fazendo aqui de vergonha. O Senhor não está demorando em cumprir um avivamento na sua vida. Um avivamento na vida da sua igreja. Não. A Bíblia diz pelo contrário. Ele é paciente com vocês. Obrigado. Glória a Deus. Gente, agradeçam ao Senhor pela sua paciência em meio a tanta ignorância nossa. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a quê, jovens? Ao arrependimento. O avivamento pode acontecer agora na sua vida. Pode ser hoje o seu dia de um grande avivamento. Avivamento é uma decisão que parte de nós. E então, como que vivemos esse avivamento? Eu acredito que ficou claro. Primeiro, precisamos nos humilhar e reconhecer a nossa condição. Eu quero que todo mundo feche seus olhos por um segundo. Eu quero que você examine sua vida. Examine seu coração. Examine seus olhos. Tem algo escondido por aí? Se tiver, ele aparece muito rápido. Talvez você já está se sentindo condenado. Talvez você já está sentindo vergonha. Talvez você já está sentindo medo e tentando esconder. E dizer não. E criar desculpas. Não, mas todo mundo faz isso. Não, mas isso não é pecado tecnicamente. Não, mais e mais. Mas no profundo do teu coração, você sabe o que isso está fazendo em ti. Você sabe que você está
apodrecendo, que você está morrendo por causa disso. Eu quero que você abra seus olhos agora e entenda que isso, o que você acabou de sentir, muitos, eu imagino, porque eu lembro como era sentir isso, essa condenação, essa vergonha, esse medo. Eu digo para você hoje que você pode fechar seus olhos hoje, amanhã, essa noite, e nunca mais sentir o que você acabou de sentir. Se você se arrepender, se você se humilhar, Deus te perdoará. Mas você precisa parar de ser orgulhoso e admitir que você pecou, que você errou e que você está escondendo o que você não deveria estar escondendo. E essa vergonha, essa condenação, ela pertence a ti até o momento que você a confessar. Pois a Bíblia diz, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se você é orgulhoso hoje e não quer admitir da sua falta, Deus, o próprio Senhor, irá se opor, você diz assim? Contra você. Mas se você se humilhar, Ele derramará graça, te perdoará enquanto ainda há tempo. E por isso precisamos nos humilhar e reconhecer nossa condição. Precisamos confessar. Nós aprendimos a semana passada que quem não confessa ama a si mesmo mais do que ama a Deus, porque quer proteger sua imagem. E por terceiro, precisamos nos arrepender e continuar no arrependimento. Paulo diz que deveremos continuar no arrependimento. E aí concluo o terceiro ponto. Avivamento parte de nós. Mas o que vale viver de avivamento em avivamento? O que vale viver? Ser avivado e voltar como um porco à sua lama? O que vale ser avivado e voltar como um cachorro ao seu vômito? O destino do Brasil não é avivamento, pois avivamento não é um destino, é um caminho de volta ao começo. O avivamento é simplesmente trazendo você de volta ao começo, de onde você nunca deveria ter voltado. Voltando você ao caminho certo, pois o nosso destino, o nosso alvo é uma eternidade com Deus. E para isso precisamos estar vivos aqui nessa terra. Pois quem que de fato está vivo é aquele que nasceu de novo, que recebeu uma nova natureza e que está esperando com vestes brancas para a volta do nosso amado. Pois Deus não procura uma noiva que constantemente precisa ser avivada. Uma noiva que volta para seus amantes, senão uma noiva apaixonada que faz de tudo para andar em santidade, porque ama o seu amado. Amém? Isso é o verdadeiro avivamento. E para vocês que estão aqui hoje, glória a Deus para aqueles que estão aqui, que ouviram tudo isso e reconheceram que já viveram isso na sua vida. Olha, eu vivi isso. Então hoje, nesse lugar, eu não preciso me entristecer. Não preciso, eu sempre me humilho diante do Senhor. Mas hoje eu estou vivendo como uma pessoa avivada. E é isso que Deus quer de nós. E hoje tem dois tipos de pessoas. Ou as pessoas que precisam de avivamento, ou as pessoas que precisavam entender essa mensagem, que é a mensagem do avivamento. São essas as palavras que o Brasil precisa ouvir. Então, eu quero que oremos juntos e depois para vocês que estão entendendo que precisam de um cuidado, precisam de mais disso. Se vocês olham para a sua vida e dizem, olha, eu não sei se eu vou conseguir de fato ser avivado e continuar vivendo dessa forma. Bem, os jovens que estão aqui, cada um deles estão sendo acompanhados. O meu discípulo, João, está aqui, ele está fazendo assim. De fato, aqui temos um casal que foi avivados, amém.
que deixou tudo, gente, e hoje vão ser batizados aqui na casa dos seus pastores. Isso é viver um avivamento e continuar no arrependimento. Amém? Então, eu quero orar e aí depois eu vou falar para vocês que estão procurando ser acompanhados e viver isso junto conosco. Eu tenho algo para vocês, amém? Então, vamos fechar nossos olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo e por essa palavra e por essa mensagem que não é nada, não é uma mensagem que nos engana. Não é uma mensagem que nos bajula, é uma mensagem que nos confronta, mas esse confronto tem um propósito, Deus, de nos transformar, de nos despertar, de nos avivar, para que nós possamos habitar contigo pelo resto da eternidade. Senhor, eu peço que você venha hoje derramar a tua graça e teu perdão sobre aqueles que estão aqui nessa noite, que estão se humilhando, que estão chorando, que estão trocando o seu riso por lamento, Pai, a sua alegria por choro. Pai, eu peço que essas pessoas hoje venham ser encontrados, pois a tua palavra diz que tu exaltas os humildes, tu levantas aqueles que se ajoelham em arrependimento, tu avivas eles que reconhecem a sua condição. Então lava olhos impuros hoje, lava mãos que foram dadas para a impureza, lava os pés que entraram nos lugares onde não deveriam, lava os ouvidos que foram emprestes para as canções do inimigo. Lava, Pai, corpos inteiros nessa noite, e em teu santo nome que nós oramos, pedindo de verdade, Senhor, aviva-nos. Amém e amém. Galera, como vocês vão ver aqui, vai aparecer um QR Code, aí apareceu. Olha, você que olha e diz, eu não tenho ninguém para me ensinar isso. Eu não tenho ninguém para cuidar da minha vida. Eu nunca fui ensinado de fato o que é um avivamento. Eu te digo, se você está numa igreja que você fala, caramba, a gente estava correndo atrás do avivamento que não é real, então significa que você precisa de pessoas que de fato irão poder te conduzir. E você aí sim, depois de ser de fato discipulado, poderá fazer discípulos das nações. Independente da sua igreja, independente da sua denominação, se você entrar aqui, nós iremos acompanhar você, iremos discipular você e ensinar você as mensagens que partem daqui, dessa mensagem de avivamento. Amém? Então entre aqui, faça seu cadastro, coloque suas informações para que nós possamos ligar para você e te conhecer e te acompanhar e te discipular. Amém? Antes de nós entrarmos no nosso momento de louvor, quais são alguns recados aqui? Toda segunda a quinta-feira temos o devocional dos chamados às 8 horas da manhã. Gente, é um tempo precioso, é uma bênção, e como que eu tenho tanto prazer de estar lá com vocês juntos. Todo domingo temos esse culto do OC Youth às 19 horas da noite. Terças e sábados temos nosso culto às 21 horas da OC, junto com o nosso pastor, o pastor Cris Duran. E eu não sei se estou esquecendo algo, mas eu tô indo para as nações e a pergunta é quem que tá indo comigo. #eu irei. Amém, galera? Então, o que vamos fazer aqui? 3 minutinhos, a gente vai começar a arrumar aqui para o louvor. Voltaremos a Esther Duran, special guest Esther Duran, convidada especial, vai estar aqui conosco, para que nós possamos ter um momento de louvor. Vocês que ainda estão meditando naquilo que foi falado, ainda estão com isso no seu coração, ainda precisam um tempo mais na presença do Senhor, agora é a sua oportunidade para entrar e viver aquilo que foi ensinado nessa noite. Amém? Então, daqui 3 minutinhos nos vemos de novo.